Médicos não pararam durante toda a pandemia, muito importante mesmo essa pesquisa. Agora, 9h38, participe você também, @RDCTV Digital. Daqui a pouquinho a gente lê alguns comentários, Burdi, algumas mensagens, porque agora a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Bom dia, vamos conversar sobre a redução das alíquotas de ICMS e como isso vai impactar no preço final ao consumidor. Bom dia, deputado, bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da RDC. Um prazer estar aqui com vocês. Deputado, as reduções das alíquotas do ICMS vão se refletir no preço final ao consumidor? Essa é a nossa expectativa, né? Nós estamos, depois de alguns anos com as alíquotas majoradas, então cumprindo aí o combinado com a Assembleia Legislativa no final do ano passado. A Assembleia deliberou que essas alíquotas iriam ter apenas mais um ano, que é este ano de majoração, em algumas alíquotas, já queda em outras alíquotas, né? Extinção de um imposto, que é o DIFAL, diminuição da alíquota modal de ICMS de 18 para 17,5%, e ano que vem para 17%, e as alíquotas dos commodities, né, da gasolina, da telecomunicação e da energia elétrica de 30% para 25%. E com isso, nós esperamos que isso seja transmitido, repassado ao consumidor, né, agora para o bem do consumidor, na medida em que tu tens aí produtos muito caros, né, que são essenciais, como é o caso da energia elétrica e da gasolina e da telecomunicação, e que com a queda do imposto, queda da alíquota, seria importante, né, ter a diminuição dos preços dos produtos. Vamos ter que ficar ligados agora, a partir do início do ano que vem, comparando, né, como era o preço em dezembro, até dezembro, e como vai ficar o preço a partir de janeiro, fevereiro, março, para a gente já sentir se houve ou não queda proporcional à diminuição da alíquota do ICMS nesses casos. Presidente Gabriel Souza, muito bom dia. Bom dia. Eu lhe indago a propósito do orçamento de 2022 que o Executivo entregou à Assembleia Legislativa. Como está o andamento da análise, expectativa de votação, encaminhamento de emendas? O que o senhor tem a nos dizer? Bom, primeiro que o orçamento de 2022 ele é um orçamento realmente importante porque começa a atingir o equilíbrio financeiro no Estado, né? Depois de muito tempo aí, né, com déficit, né, nas suas contas, o Estado do Rio Grande do Sul começa a ter equilíbrio entre receita e despesa. Claro que isso só se dá porque nós não estamos pagando ainda a dívida com a União. Se voltássemos a pagar, já teríamos um déficit de 3 bilhões de reais. Mas como não estamos pagando, né, nós temos aí esse equilíbrio, né, e vamos ter que voltar a pagar a dívida com a União, porque não pagar a dívida com a União não é uma solução, né, na medida que, como tu não paga, vai aumentando o estoque da dívida e um dia tu vai ter que pagar, né? E, obviamente, não é bom ficar devendo para ninguém, né, muito menos para a União Federal. Então, o Estado do Rio Grande do Sul hoje não paga a dívida e, por isso, está com equilíbrio financeiro, né? Não fosse isso, como falei, nós teríamos um déficit de 3 bilhões de reais. Mas é algo a ser comemorado, né, porque é um orçamento que inclui a queda nas alíquotas do ICMS, então cai a receita mais ou menos 2 bilhões e meio de reais, e mesmo assim estaremos aí com tranquilidade do ponto de vista de equilíbrio financeiro durante o ano de 22. Para que isso continue adiante, né, para que tenha sequência, nós precisaremos ter condições de continuar com essa agenda, né, de responsabilidade fiscal nos próximos governos, né? Mas isso é uma decisão que vai ser tomada pela população nas urnas. Até do final de 2022, portanto, equilíbrio financeiro. E agora os deputados vão ter aí a oportunidade para fazer emendas parlamentares, né, na medida em que a Assembleia é que vota o orçamento e aprova o orçamento e define aí as situações do orçamento. Então, a Comissão de Finanças já está com essa tarefa, já tem relator designado, o deputado Matheus Vesp, e nós aqui na Assembleia sempre cumprimos os prazos constitucionais, vamos votar esse orçamento até o dia 15 de dezembro deste ano, para que possa ser sancionado e começar a viger já no ano que vem. No Congresso Nacional, os prazos não são cumpridos e aí esse ano, por exemplo, nós tivemos um orçamento aprovado em abril. O orçamento deste ano foi aprovado em abril deste ano, ou seja, perdemos 120 dias de orçamento de 2021 no meio de uma pandemia. Aqui na Assembleia nós vamos cumprir os prazos regimentais e os deputados irão votar até o dia 15 de dezembro para que possamos enviar o Executivo para sanção e aplicação já no ano que vem.
Presidente Gabriel, além do orçamento, que outros projetos o senhor considera que sejam importantes e que estejam na pauta ou que estejam por vir para entrar na pauta da Assembleia e de votação na Assembleia Legislativa? Olha, nós vamos ter aí agora o grande desafio continua sendo, né, a regionalização do saneamento, né, porque nós temos que definir regiões de saneamento no Estado, de acordo com o que rege a lei federal, que é o marco regulatório de saneamento. Então, teremos que fazer esse tipo de definição, que é uma definição complexa, né? Mas a Assembleia está trabalhando no assunto, tem um grupo de trabalho formado entre a Assembleia, o Governo do Estado, a FAMURS e o Fórum Estadual dos Comitês de Bacias Hidrográficas, para que possamos, com isso, aprovar uma lei que seja adequada, né, para o futuro do saneamento. É uma lei que vai impactar a próxima geração de gaúchos, então muita responsabilidade dos deputados nesse sentido. Até por isso nós pedimos para o governo retirar o regime de urgência, para que com a retirada do regime de urgência consigamos ter mais tempo para debater esse assunto. Então eu diria que esse é o grande projeto aí do segundo semestre, e além disso aí vários outros projetos foram votados, o último deles, reforma regimental. Vou promulgar hoje a reforma regimental da Assembleia. É um assunto mais interno aqui dentro, mas que impacta externamente, porque é um manual de instruções de como os projetos são votados, né? Então, com isso, nós temos aí a possibilidade de ter uma Assembleia mais moderna, agora a partir da promulgação. 30 anos, o Burdi aí conhece bem a Assembleia Legislativa, 30 anos se passaram desde o último regimento interno. Então, estava mais do que na hora de atualizá-lo, né? Apertar o F5, e ter um regimento interno aí na simetria, né, na mesma página do século XXI. E certamente vai ser um momento importante. Hoje à tarde, então, vai ter a promulgação aqui desse regimento. No dia 9 de novembro ele começa a viger, né, e nós teremos regras novas e modernas aqui na Casa. Presidente Gabriel, nós estamos há um ano das eleições. Como é que o senhor vê o desenho da sucessão ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, neste momento? Olha, eu tenho defendido publicamente que tudo isso que eu estava falando do orçamento, do equilíbrio financeiro, né, isso é oriundo de reformas que vieram lá do governo Sartori. Então, um tripé, né, equilíbrio fiscal, né, não gastar mais que a arrecadação, modernizar o Estado com reformas, né, que são às vezes polêmicas, mexem com setores específicos especialmente do setor público, mas que foram importantes e necessárias, e também a rediscussão do tamanho do Estado, do tamanho da máquina pública, e para isso é importante falar sobre privatizações sem preconceitos ideológicos. Esta agenda que iniciou no governo Sartori foi continuada no governo Eduardo Leite, o próprio governador Leite reconhece isso, e eu entendo que tem que ter uma continuidade numa terceira edição, né? E para isso, obviamente, os partidos que convergem nessa agenda, que lideram essa agenda de alguma forma, na Assembleia ou no Executivo, nas duas legislaturas e nos dois governos, devem, a meu ver, conversar para tentar estar juntos, né? Então, eu tenho defendido que o meu partido tenha a candidatura própria e que converse com os outros partidos que concordam com esta agenda, com esse programa de governo, para que não saiamos desse rumo e que voltemos aí para, eventualmente, irresponsabilidades com o recurso público, como aconteceu no passado. Então, essa é a primeira definição, que é a mais importante de todas, né? Quer dizer, o projeto, né, que está acima dos nomes. E quanto a nomes, o meu partido, o MDB, definirá até o final do ano o seu candidato a governador ou governadora, e isso vai acontecer a princípio no dia 4 de dezembro. Até lá, um monte de encontros no interior estão sendo realizados, inclusive amanhã iremos a Pelotas, semana passada fomos a Erechim, e nesses encontros os debates acontecem, não é, para formar um programa de governo que venha a basear aí a nossa candidatura. Então, esse é o resumo aí do que eu entendo como a conjuntura da eleição para governador ano que vem, onde o meu partido, o MDB, busca ter um protagonismo. Para encerrar, presidente Gabriel Souza, e a sucessão nacional, a presidência da República, como é que o senhor vê o panorama e a situação do seu partido? Terá candidato? Será a opção da terceira via? Eu defendo, Burdi, a terceira via, não por uma questão de terceira via, né, de querer disputar o poder por disputar o poder. É porque o Brasil precisa urgentemente de uma moderação, de uma
de uma candidatura racional, né, que não seja radical nem à esquerda nem à direita, e que tenha aí uma agenda liberal progressista que consiga fazer avanços importantes no país, né? Por que o centro consegue aprovar mais reformas? Olha o que aconteceu no governo Sartori e no governo Leite. São partidos de centro, né, que conseguem aprovar mais reformas do que os partidos radicais de esquerda ou de direita. Por que isso acontece? Porque o centro ele consegue conversar com os dois lados, ele tem mais moderação, e a política não funciona no radicalismo, né? Então é verdade que nós estamos aí no radicalismo há muito tempo, já desde 2013, né? Em 2018 uma eleição polarizada, não acabou a eleição ainda, né? Parece que continua a campanha, aponta-se para uma eleição polarizada novamente em 22, e o que foi aprovado no Congresso Nacional de grande importância durante esse período? Poucas coisas, né? Poucas coisas. O que aconteceu ali foi basicamente no governo Temer, né? Que foi um governo que é um presidente que tem essas características de moderação. Tanto é verdade que foi chamado agora para moderar uma crise institucional que quase rompeu com a democracia semanas atrás. Então, eu torço que a gente consiga ter uma candidatura nesse sentido, né? A população me parece estar cansada desse radicalismo e pode vir a procurar opções moderadas com projetos, né? Claro, que venham a desenvolver o Brasil. Então essa é a minha torcida, né? E o meu partido é o maior partido do centro brasileiro, ele tem que estar disponível para ou competir com a candidatura própria ou fazer alianças com partidos que venham a ter suas candidaturas nesse contexto. Nós temos um nome, que é a senadora Simone Tebet, esse é o nome que o partido tem trabalhado. Vamos ver como anda aí durante os próximos meses para ver se vamos ter realmente a candidatura dela confirmada ou vamos ter uma outra possibilidade onde o MDB possa contribuir com o país através de uma coligação no primeiro turno. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, muito obrigada pela participação aqui no Manhã RDC. Um bom dia, um bom trabalho.